Fala pessoal, está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Inglaterra. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo que nós vamos ter agora, muito especial, trazendo mais informações do mercado imobiliário para vocês. Realmente é um prazer receber aqui comigo o William. William, seja bem-vindo ao nosso Café com Inglaterra. Obrigado. Para nós é um prazer, um privilégio para a gente poder trocar umas ideias, bater um papo aqui. E o tema, gente, é bem interessante hoje. Talvez você até já tenha se perguntado: eu devo investir em um imóvel na planta ou já pronto para morar? Hein? E aí? Ficou na dúvida? É esse bate-papo que nós vamos ter hoje aqui com o William. William, por gentileza, se apresente aí para o pessoal, os nossos ouvintes. Meu nome é William, eu sou gerente comercial da construtora Montrecon. Nós temos alguns empreendimentos em Londrina, temos nas regiões aqui também, como Guarapuava, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Atuamos em São Paulo também. Sim. Dentro da consultora, o meu papel ali é fazer um relacionamento junto às imobiliárias, atender os clientes finais, né? E também fazer toda essa parte de contratos, relacionamento com o cliente e tentar encaixar o melhor negócio para o cliente. Legal. O William, é interessante quando você falou que você trabalha na Montrecon, né? Daí o pessoal começa a conhecer a gente, o nosso sobrenome vira o da empresa, né? Isso é o aí. William da Montrecon, o Rodrigo da Inglaterra. Correto, fica como se fosse um sobrenome. Exatamente. E falando para os nossos ouvintes aqui a respeito desse tema de hoje, né? A gente vê muito o perfil de cada pessoa quando ela quer comprar um imóvel. Então, assim, na verdade, o que seria melhor hoje, no momento que nós estamos passando? Qual é o perfil dessas pessoas que compram na planta e compram imóvel pronto? Legal, uma ótima pergunta, Rodrigo. Hoje, os clientes que buscam aí um imóvel na planta são clientes aí que estão em ascensão, tá? Né? Clientes mais jovens, em alguns casos, clientes investidores, ou que estão ali buscando o seu primeiro imóvel. Sim. Justamente pelo tempo, pelo fluxo de pagamento, pela valorização do imóvel. Então, é justamente um cliente que está, não vou dizer se poderia estar começando a vida. A gente está falando aí de um cliente de 30 anos, a faixa de seus 30 anos. E um cliente que vai para o pronto, ele é um cliente ali que começa nos seus 40 anos, que é um cliente já mais, ele já quer algo pronto, ele não quer ter um desconforto de esperar, uma insegurança. A idade já seleciona o perfil também, né? A idade seleciona o perfil. Então, a gente que está todo dia na correria, a gente sente um pouco disso, até mesmo pelo fluxo de pagamentos. Sim. Né, que você consegue ter uma facilidade hoje com o imóvel na planta. Né? Querendo ou não, aí a gente tem um período aí, normalmente de 4 anos de construção. Sim. Então, o cliente consegue se alocar aí nesse período. Certo. E, por exemplo, o pessoal que busca comprar na planta, né? Por quê? Quais as características que ele busca em comprar na planta que vai, de certa forma, facilitar ou rentabilizá-lo? Hoje, o cliente que compra um imóvel na planta, ele busca rentabilidade que ele vai ter durante o período, a localização, que ele consegue ter uma Sim. localização mais exata, a personalização que ele consegue fazer também junto ao imóvel. Então, ele consegue fazer algumas alterações. Às vezes, ele não quer uma porta, ele não quer um tipo de piso. Ele consegue fazer essas alterações. E até mesmo a forma de, assim, o tempo dele conseguir se ajustar dentro do mercado. Pô, eu preciso de 4 anos aí para mim colocar no meu caixa e eu não me descapitalizo. Então, também vira uma vantagem nesse sentido. Sim. Daí as pessoas muitas vezes que têm esse perfil, né, de comprar imóvel na planta e busca isso e tal, essas características são fundamentais, né? Principalmente o fluxo de pagamento, para a pessoa, né, igual você falou, conseguir se enquadrar e se encaixar nisso tudo para ter esse imóvel para si, né? Enfim, até chegar, talvez podendo explicar para o pessoal que está nos ouvindo como que seria um fluxo de pagamento, né, dentro de uma pessoa que quer comprar imóvel na planta, né, e se depara com isso para ela poder encaixar no orçamento dela, né? Legal. Hoje, assim, essa é a maior flexibilidade que o cliente consegue adquirir. Normalmente, as
as construtoras trabalham aí com um fluxo de 40%, 50% durante o período da obra. Sim. E pós ali, quando o cliente chega no final para receber o imóvel, em média ali de 50% a 60% para financiar. Dependendo alguma, hoje eu estou te dando um exemplo de um empreendimento de alto padrão, e o médio padrão ali a gente está falando de um fluxo de 30% a 70%. Então, é uma forma mais fácil dele flexibilizar os pagamentos, ele consegue ali com um ato pequeno, umas parcelas mensais, alguns balões normalmente são anuais esses balões. Então flexibiliza os pagamentos do cliente e ele fica mais tranquilo na forma de comprar. Além de, como eu falei, na localização que ele consegue escolher, a personalização que ele consegue fazer, isso também vale para investidores. Sim. Né? Os investidores, ele tem uma valorização. Claro que isso tudo combina com o mercado, né, Rodrigo? Não é somente eu falar para você que hoje vai ter uma valorização, uma condição fácil, se a região não ser atrativa, se a região não tiver mercados, não tiver escolas, não ser talvez até shoppings, mercados. Sim. Mas se ela não tiver essa valorização, essa estrutura não tem a valorização também. Então, fica como uma incógnita. Você precisa... O imóvel na planta, sim, ele tem essa valorização, mas ele precisa ter o mercado junto ali, acompanhando. Sim, tem toda a razão. Inclusive, como nós estamos falando aí, né, de perfis de pessoas que compram ou que gostariam de comprar um imóvel na planta, fala um pouquinho a respeito da Montrecon, dessa construtora que está vindo, né, com toda a força aí, e agora está tendo um lançamento aí no centro da cidade de Londrina, né, muito interessante. Isso. Nós ficamos sabendo aí e estamos juntos nessa empreitada aí muito bom contar com vocês. Vendas. E a gente achou o projeto incrível, realmente. E fala um pouquinho como é que está toda essa preparação aí para o lançamento. Estamos a todo vapor. Hoje a gente está confeccionando o nosso stand de vendas. Junto vai ter o decorado. Uma região aí está de extrema importância hoje, que é o nosso centro. E a gente vem agora com o lançamento previsto para maio. Mas um produto aí ímpar, assim, não temos, a gente fala até brincando, né? Não temos concorrentes, porque o centro estava carente, né, desse tipo de imóvel. Imóvel com uma área de lazer completa, faltava um pouco mais desse tipo de produto. Sim. E a gente fez pesquisas de mercado na região, toda essa parte. Voltando um pouquinho até pela Montrecon. Montrecon, um dos proprietários é o Jorge. O Jorge fez alguns imóveis já pelo centro, como Splendor, Spot, Cleveland, que fica na Fernando de Noronha. Então, assim, temos uma bagagem já que carrega ali pelo centro. Como várias outras coisas, né? Antigamente foi feito ali o Jorge fez o Terminal Central, fez a rodoviária, fez a Pets recentemente na Tiradentes. Fizemos também, né, como Montrecon, fizemos a Balarote. Fizemos a Ducati ali que hoje junto com a Audi. E também a gente hoje atende um cliente bem especial nosso aí, que é o pessoal da Tata, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um pessoal Sim. que está trazendo bastante tecnologia para Londrina. Então a gente tem aí também um projeto para eles, um terreno que é nosso na Higienópolis ali, que é na esquina do iate. Então Sim. é outro fator aí que vem para ajudar também a região central. E com isso a gente vem colocando bastante lançamentos, coisas novas no mercado, que ajuda também o Solano, que é um empreendimento fantástico, que a gente acredita muito no potencial e corra, né, para adquirir suas unidades aí, que são poucas unidades. Exatamente. Nossa, e fica uma localização incrível ali, né? Excelente. Fica ali entre a Benjamin e a Sergipe. Isso. Porque as pessoas também procuram coisas novas pelo centro, né? Apesar do centro ter coisas mais antigas, o pessoal começa a procurar novos empreendimentos que estão surgindo por ali, né? Mas a gente está falando aqui de perfis de pessoas que compram na planta, mas e aquela pessoa que chega assim, poxa, eu não quero esperar todo esse de tempo, né? Eu já preciso resolver minha vida já, eu quero um imóvel para agora, né? E ainda quero um imóvel que esteja bonito, seja ali do meu gosto, né? Como que você entende isso das pessoas que chegam e já querem algo pronto para morar? A gente atende hoje os dois perfis. Realmente a gente acaba tendo algumas alterações. Às vezes o cliente acaba chegando e fala, eu quero um imóvel pronto, não quero ter, mas eu quero um jeitinho, algumas coisas tipo assim,
uma alteração de piso, alguma coisa, mas às vezes a gente não consegue atender porque o imóvel já foi entregue. Então, dificulta algumas coisas de personalização. Mas esse cliente que nós atendemos, o cliente que já quer, é o cliente que não, assim, ele já está mais pronto, ele não vai precisar de um fluxo de pagamento, né? Ele já consegue ter, a gente acaba chamando muito na consultora que é uma visita em loco, né? Que ele consegue entrar no imóvel, ele já consegue entender onde vai ser, ele consegue ver a vista que ele vai ter, então ele fica com mais segurança, né? Sim. Então o cliente que tem um fluxo que ele não vai precisar, ele já vai conseguir ele ter o seu ato já, e o restante ele vai financiar ou vai utilizar uma carta de crédito. Então esse cliente ele acaba sendo um cliente mais pronto. E eu acho assim que hoje se ele tem vamos dizer assim, quero o imóvel pronto, ele tem ele consegue fazer as suas alterações, né? E isso o cliente em si, e ele já consegue partir para a compra. Então, em se tratando de pagamento, ele já tem até um crédito aprovado, né, pelo banco, financiamento, para poder fazer já de imediato, enfim. Normalmente é uma outra situação. Isso, correto. Normalmente ele já vem pronto, né? Ele já tem um crédito aprovado, já tem a ideia do que ele está buscando. E também vamos entrar um pouco na idade. Já é um cliente 40 a mais, tá? Sim. É um perfil de um cliente que já está mais... a renda familiar ele já está mais estabilizada, ele já consegue ter uma busca mais tranquila, vamos dizer assim. Entendi, perfeito. Ô, William, vamos fazer um bate-bola aqui rápido. A gente tem algumas questões aqui, só para você dizer aí se é mito, se é verdade e talvez o porquê aí em poucas palavras, tá? Claro, bora lá. Até para os nossos ouvintes poderem acompanhar. Por exemplo, comprar na planta é sempre mais barato. Mito. Por quê? Assim, acompanha o imóvel na planta, como eu te falei um pouco anteriormente, né? Ele acompanha o mercado. Então não adianta, vamos dizer assim, somos uma consultora, eu lançar um empreendimento numa região supervalorizada acima do preço e o cliente ir lá comprar, ele não vai ter a valorização esperada. Então, as duas coisas caminham junto. Claro que existem imóveis, né, conforme a pergunta, mas na maioria das vezes tem que ser vista o mercado, porque o mercado também leva muito isso. Então, às vezes, não adianta eu querer lançar num empreendimento, numa localização que ela já está bem acima e eu lançar num preço muito alto. Os clientes vão ir para o imóvel, vão procurar outras consultoras. Então, isso reflete também. Então, para mim, isso é um mito. Certo. Imóvel pronto tem menos chance de valorização. Mito também. O imóvel pronto, você já tem ele numa região. Então, assim, o que acontece? Pode ser que a gente tenha, vamos dizer um exemplo aí bem próximo aqui da gente, que foi o novo Mufato do Alphaville. Né? Vamos dizer um imóvel pronto ali do lado. Ele se valorizou, porque a região está chegando nele. Então, o imóvel pronto, algumas das vezes, você consegue ter a valorização dele com as coisas que estão chegando. Então, você sendo visionário, entender que ele tem um potencial, você consegue chegar lá na frente e falar, opa, comprei ali, mas vai chegar o mercado, vai chegar a escola, vai chegar um shopping. Então, você consegue ter essas dimensões aí. Na planta, dá para personalizar mais? Sempre, isso aí é Com verdade. certeza, né? Aí não tem como, né? Aí tem que ser verdade. Sim. Muito bem. Imóvel na planta é mais arriscado? É verdade, tá? Por que ele é mais arriscado? Isso vai depender muito da construtora que você vai adquirir, né? Então, você precisa analisar esses aspectos. Por quê? Pode acontecer um atraso de obra, então isso acaba, querendo ou não, te dando gerando um desconforto. Uma situação. Às vezes, assim, quantos casos eu vi de clientes que eu atendi, que veio de outras consultoras, até mesmo consultoras que não são de Londrina, que ele acabou adquirindo, tinha um casamento preparado, terminou o casamento, todo mundo casou, quer casa. Então, assim, aí o cara está preparado ali, vamos mudar. Não vamos mudar. Alterou mais um ano, alterou mais 2 anos de entrega. E quando isso acontece, infelizmente, o cliente acaba desanimando e ele acaba se frustrando, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Então, isso tem que ser bem avaliado ali na hora de comprar e ter uma boa indicação. Perfeito. E por último, para investir, o imóvel pronto tem retorno mais rápido. Verdade.
Tá? Para mim, eu acredito que isso aí é sem dúvidas, porque você consegue ter uma rentabilidade já hoje da locação, né? Digamos, exatamente. o cliente vai comprar ali um imóvel para locação, ele já consegue colocar esse imóvel no mercado e o fluxo de caixa dele já se inicia. Sim. Então, eu acredito que é bem mais... O cliente que está buscando hoje uma opção assim, o imóvel, ele consegue já colocar para locação muito mais rápido. Com certeza. Ô William, para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo aqui, que está bem enriquecedor, que dica que você dá assim, para as pessoas ou para a pessoa que está indecisa hoje? Ela está pensando em investir, ela quer ou ela precisa e ela não sabe se ela quer comprar um imóvel pronto ou melhor estudar a possibilidade de comprar um imóvel na planta. O que você diria para essa pessoa? Rodrigo, hoje o meu conselho é que assim, o cliente ele analise muito bem o mercado, analise a forma que ele vai, o tipo de imóvel que ele vai comprar, para ele não se apertar, para não, vamos dizer, a conquista não virar um pesadelo. Porque Sim. Algumas pessoas hoje acabam comprando algumas coisas na emoção e na hora dos pagamentos acabam se frustrando, se apertando, né? Isso acontece com todos. Sim. E aí acaba, assim, a saúde da pessoa acaba indo junto. Então, assim, veja certinho, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Um imóvel na planta hoje ele tem uma condição muito, muito legal, né? Você consegue ter esse fluxo de fazer. Até faço um convite para o Solano, que realmente é um empreendimento fantástico. Vamos ter condições especiais para vocês que estão assistindo a gente também. E justamente isso, você tem um fluxo ali de 40%, 50% para o cliente ir pagando, ele consegue ficar tranquilo. E vamos falar também um pouquinho, né, da taxa de juros, que hoje você entrar numa taxa de juros não está fácil, num financiamento. E você entrando no imóvel na planta, você tem a parte que você só entra numa correção, que hoje a maioria das consultoras são INCC. Então, você entrar num financiamento, comprou um imóvel pronto hoje. Hoje uma taxa aí está dando em torno de 12, 13, posso arriscar aí que está chegando até 14. Nesse momento está bem alta. Né? Então, assim, não está muito fácil. E o imóvel na planta, o que facilita? Você entra numa correção apenas, não tem juros, do INCC. Sim. Né? Então, você consegue carregar esses pagamentos sem juros, apenas com a correção. E, claro, a valorização do imóvel é muito maior que isso. Tá? Isso pegando aqueles aspectos de mercado, né? Que o mercado ajuda, né? A localização do imóvel, lembrando disso. Então, para você que vai adquirir o seu imóvel, faça isso certinho, veja os seus pontos, dá o pé para mim, consigo fazer e vamos para cima. É isso que tem que pensar hoje. Perfeito. Com certeza a gente trouxe aí muito conhecimento, colaboramos aí com o pessoal que está nos ouvindo, realmente um privilégio de trocar essa ideia e esse bate-papo em cima desse tema que todo mundo, uma hora ou outra, vai ter que tomar a frente e tomar uma decisão, né, de comprar na planta ou de comprar um imóvel pronto. Né? Realmente a pessoa vai ter que estudar isso no momento ali, assessorado por um bom corretor, por uma boa imobiliária, junto com a construtora e tudo mais. Então, para tomar essa decisão. Né? Ô William, muito obrigado pela sua presença, realmente foi um privilégio. Deixa para o pessoal aí te seguir nas redes sociais, aí com as suas, com o seu marketing aí, como é que é? Pode, pessoal que queira seguir a gente lá, o meu Instagram é William Venâncio M3, né? A gente está como William Imóveis lá, mas você consegue acompanhar um pouco do nosso dia a dia, um pouco do Solano também, e todos os imóveis que a gente que fica à disposição para vocês. O prazer é meu pelo convite, obrigado novamente, e uma imobiliária de confiança aí, contem com a Inglaterra, tá pessoal? Obrigado. William, e é uma satisfação realmente te receber aqui. Nós vamos deixar um presente para você. Maravilha. Esse kit vinho. Obrigado. Da Imobiliária Inglaterra Premium. Para nós é um privilégio aí. Muito Você obrigado. Gosta de vinho? Vai poder apreciar um bom vinho. Isso aí, vamos degustar. Obrigado. Legal. Então, até o próximo Café com a Inglaterra. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.